A terceira Conferência Municipal de Assistência Social, que tem como tema Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Daremos início nesse momento, teremos a abertura oficial nesse momento, teremos daqui a pouco também a leitura do regimento interno, uma palestra, com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social com a Eliana Ferres, assistente social. Teremos às 11h30 um debate, intervalo para o almoço, meio-dia, 14 horas a discussão dos eixos temáticos, o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4 e eixo 5. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre esses eixos na leitura do regimento interno. Às 15h30 teremos a plenária final, às 16h30 eleição dos delegados à conferência estadual e às 17 horas o encerramento dessa 13ª conferência. Convido você a participar conosco, essa conferência acontecerá de forma online e agora, para iniciarmos, vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Adora
assistência social. Mas agora estaremos aqui convidando os representantes, as pessoas que estarão fazendo uso da palavra para o início dessa conferência. Na sequência, estaremos lendo o regimento interno e aí convidaremos a palestrante para poder proferir sua palestra, para poder apresentar sua palestra aqui nessa conferência. Convidar para dar o seu bom dia, para poder estar junto conosco aqui nessa conferência, ela que é representante dos usuários do Conselho Municipal de Assistência Social de São João da Barra. Vamos dar o bom dia à dona Prisca Cardoso. Bom dia, dona Prisca. Liga o microfone da senhora, por favor. Assim. Agora bom sim. Dia, Rafael. Bom dia a todos presentes. Ao nosso... sejam bem-vindos todos à nossa conferência né, de assistência social. Eu quero dar um bom dia à secretária de assistência social, acostumada com a saúde, né? Assistência social, representante da nossa prefeita Carla Machado, né? a Carla Capucci. Dá um bom dia aí à nossa presidente do Conselho, a Josimária, e a todos os presentes, nossos conselheiros, e a todo mundo em geral. Então, para a gente cortar um pouquinho as falas, porque se deixar eu falar, vou falar o dia inteiro, né? Então, a gente tem muito o que contribuir hoje nessa nossa conferência, e com isso estamos aqui muito felizes e agradecida a Deus por estar aqui e fazer parte desse conselho, na representação de usuário, pela qual eu só tenho que agradecer. E digo sempre, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, vamos na fé que tudo vai dar certo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelas palavras, dona Prisca Cardoso, representante dos usuários do Conselho Municipal de Assistência Social. Dando sequência, passaremos agora a palavra para a representante do Conselho Estadual de Assistência Social, conselheira e assistente social, a Mocicleia Mendes. Bom dia, Mocicleia, bem-vinda. Bom dia, Rafael, bom dia a todas, a todos. A senhora presidenta do Conselho Municipal, senhora Carla, representante aqui da prefeita, todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS que já nos acompanham, os usuários, a dona Prisca, que é o motivo central da política de assistência social, os usuários, as usuárias. Queria, em nome do Conselho Estadual de Assistência Social, do SEAS, fazer votos de que vocês tenham uma excelente conferência, né, com um tema extremamente importante do ponto de vista da garantia de direitos, né, obrigação do Estado com financiamento público, que seja um dia de grandes debates, de grandes reflexões, que São João da Barra consiga trazer excelentes propostas para a nossa conferência estadual, né, propostas que sejam no caminho da qualificação dos serviços, da qualificação da política de assistência social, né, nesses tempos tão duros para as políticas sociais, né, em tempos que as políticas vêm perdendo recursos e que a gente precisa fortalecer a sociedade civil, fortalecer as instâncias de controle social, né, como os conselhos municipais e os conselhos estaduais, para chegarmos fortalecidos na Conferência Nacional e tirarmos dali deliberações e propostas que ajudem a fortalecer e pressionar, sobretudo o governo federal, pela recomposição do orçamento da política de assistência social, né, uma política que vem perdendo constantemente recursos, mas que a gente sabe a importância e que no período da pandemia se mostrou fundamental para garantir proteção social para milhões de pessoas. Então, bom dia a todas, a todos, a todos, e que tenham uma excelente conferência. Obrigada. Obrigado, Mocicleia. Dizendo que a nossa transmissão está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do Conselho Municipal de Assistência Social. Dando sequência, vamos aqui convidar para poder dar o seu bom dia também. Ele está aí com a gente. É o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, o Elísio Rodrigues, está com a gente na sala. Representando, então, a
A nossa secretária está aí? Vice-prefeita Carla Capucci está aí? Vamos lá, então. Dando sequência aqui, vamos convidar ela que é representante da prefeita de São João da Barra, Carla Machado, vice-prefeita, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do nosso município e também vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Bom dia, Carla Capucci. Pode ligar o microfone, Carla. Desculpa, gente. Bom dia a vocês todos que estão nos acompanhando através dessa conferência online. Em especial, quero deixar aqui meu bom dia para a Josimara Crispim, nossa presidente do Conselho, para a Mocicleia, representante do Conselho Estadual, para o Brian, que está gentilmente traduzindo aí para a gente em Libras, para a Eliana Feres, para o Rafael, carinhosamente aí apresentando, para a Prisca, querida Prisca, conosco aí, e a todos que estão aí, não estão aparecendo aqui na janelinha para mim. A gente está aqui para poder estar realizando essa conferência, né, de assistência social. Acredito que pela primeira vez em modo online, pelos desafios que a gente tem enfrentado com a pandemia, mas com certeza não irá atrapalhar de forma alguma o brilhantismo da proposta que a gente vem aqui trazer. A conferência, eu também quero trazer um bom dia, né, especial da nossa prefeita Carla, que sempre nos dá as diretrizes, no mede esforços para poder estar com um olhar carinhoso a todo o trabalho de assistência social para aqueles que mais precisam, né? Sempre de anos e anos, é uma longa história política, é uma longa história de gestão administrativa, sempre com muito empenho, carinho, determinação e, principalmente, uma construção de ideias. E essa conferência, em especial, eu tenho certeza que ela vai contribuir muito para a reflexão das políticas de assistência sociais, né? Esse tema é um tema fundamental, onde a gente aqui vai poder debater para trazer novas propostas para os próximos anos. E a gente está muito feliz de poder estar participando aqui, eu a primeira vez como secretária de Assistência Social, né? Encarando esse desafio que nos é proposto, e a todos nós são propostos vários desafios no dia a dia e no profissionalismo e no trabalho também. Eu me sinto muito honrada por poder estar aqui participando e poder interferir, diria melhor falando, poder contribuir na vida de tantas pessoas que mais precisam através das nossas discussões, das nossas ideias e através das execuções do poder público. Então, é com muito carinho que eu estou aqui participando. Agradeço a todos, não vou me estender muito, porque será um grande dia, e aí, quanto mais tempo, a gente acaba até atrapalhando, vamos dizer assim. Um bom dia para vocês, e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Bom dia. Vamos dando sequência aqui. Antes da gente fazer a leitura do nosso regimento interno, avisar que se a sala, né, realmente, nós temos um período de 1 hora de duração na sala de reunião, mas se o link cair, já será gerado um outro link para que as pessoas voltem a entrar para estar com a gente nessa conferência, certo? Sei que é tudo muito novo para a gente também, está fazendo conferência de forma online, né, mas tudo isso devido aí à preocupação com a saúde, preocupação com vidas, né, como o município tem tratado desde o início dessa pandemia, que assola o mundo. Eu vou chamar aqui também, antes da gente fazer a leitura do regimento interno, a presidente do Conselho Municipal, né, de Assistência Social, representando a sociedade civil organizada, a Josimara Crispim. Bom dia, Josimara. Bom dia, Rafael. É uma alegria estarmos juntos aqui, né? É um desafio muito grande, mas vamos lá, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Quero cumprimentar as autoridades presentes e a todos os envolvidos que trabalharam para esta 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Ao Conselho, à comissão, que tanto trabalhou para que nós podemos chegar, né, até aqui. E, se Deus quiser, concluir essa 13ª conferência. E também, já aqui agradecendo, né, a palestrante Eliana Feres. É com imenso prazer que estou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do município de São João da Barra pela 2ª vez. Quero dar boas-vindas a todos presentes
no início dos trabalhos da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, que tem como tema, abre aspas, assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Fecha aspas. O momento de realização da conferência é uma grande oportunidade para se avaliar em que medida a gestão compartilhada tem sido cumprida e assumida como responsabilidade política por todos os atores envolvidos, tendo em vista que a conferência é um espaço de caráter deliberativo que permite os debates e a avaliação da política de assistência social e a proposição de novas diretrizes no sentido de consolidar, ampliar os direitos socioassistenciais, bem como de fortalecer a participação social de todos os segmentos. É fortalecer e reafirmar a assistência social como política pública grandiosa de direitos, bem como dar seguimento a seu centro de atuação, os usuários. Sendo assim, é necessário debater o acesso aos serviços, as demandas reais, os direitos sociais e o controle social na perspectiva da política de assistência social. O espaço aqui proposto tem como foco fomentar e subsidiar o processo reflexivo de que uma conferência necessita para cumprir seu papel e de conferir a aplicabilidade da política de assistência social, bem como seus desafios, e para tal garantir a autonomia e o protagonismo dos seus usuários dos SUAS, a fim de que esses apontem demandas e encaminhamentos que possam, de fato, contribuir para o aprimoramento do sistema. Por tal motivo, é muito importante que, neste momento, os usuários, os trabalhadores e as entidades socioassistenciais, em conjunto com a gestão pública, tracem os nossos rumos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O momento é propício para discussão e de estratégia que garantam a sustentabilidade, estratégias que garantam a sustentabilidade da política pública para os anos seguintes. A conjunta em que esta conferência está inserida é, sem dúvida, seu maior desafio: discutir assistência social em um contexto pandêmico. É se dispor a olhar para toda a trajetória percorrida até aqui, considerando especialmente a estrutura normativa, técnica, política e orçamentária que garante ou não sustentabilidade a esta política. Pensando, inclusive, o cumprimento a esta política das competências federativas. A grande questão é se o sistema de proteção social brasileiro está preparado para garantir direitos sociais básicos e complementares necessários à sobrevivência com dignidade e respeito a toda a sociedade. Por fim, peço a bênção de Deus para o bom êxito da nossa conferência. O meu muito obrigado. Obrigado por estar conosco aí e também trazer as suas palavras. E agora, damos sequência aqui à nossa conferência, 13ª Conferência de Assistência Social. Faremos a leitura do regimento interno, que também vai estar aparecendo na tela dessa transmissão. Temos aí, inclusive, o nosso querido Brian, que
está fazendo a tradução, né, a língua brasileira de sinais, Libras, também para todos. E vamos agora fazer a leitura do regimento interno. Prefeitura Municipal de São João da Barra, Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Conselho Municipal de Assistência Social. Regimento interno da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Capítulo 1, do objetivo e temário. Artigo 1. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e realizada no dia 30 de agosto de 2021 de forma online. Artigo 2. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada por meio do decreto número 110/2021, de 13 de agosto de 2021, assinado conjuntamente pela prefeita, pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, em cumprimento ao disposto na LOAS. Artigo 3º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da política da assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social, SUAS. Artigo 4º. A 13ª Conferência Municipal da Assistência Social tem entre os objetivos reafirmar a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, fomentar ações de comunicação e mobilização em todo o território nacional que assegurem a usuários e usuárias o direito à participação no processo conferencial em todos os espaços de controle social e no cotidiano dos serviços e avaliar os impactos de medidas recentes adotadas no âmbito nacional na estruturação do SUAS no âmbito municipal e âmbito estadual. Artigo 5º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, e como eixos e objetivos específicos. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Eixo 2. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Eixo 3. Controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Eixo 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transparência da renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Artigo 6º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pelo presidente do CMAS, e como presidente de honra a prefeita municipal de São João da Barra, Rio de Janeiro. Parágrafo único. Na ausência do presidente, o vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social assumirá a presidência. Artigo 7º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social contará com um momento de abertura, palestra, plenária temática, debates e plenária final. Capítulo 3º. Dos participantes. Artigo 8º. Poderão se inscrever como participantes da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento, implementação e consolidação da política de assistência social na condição de 1. Delegados, desde que devidamente credenciados com direito a voz e voto. A. Representantes governamentais, representantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos: entidades ou organizações de assistência social, entidades representantes dos trabalhadores do SUAS, usuários e organizações de usuários, convidados desde que devidamente credenciados com direito à voz,
pessoas interessadas nas questões afetas, né, à política de assistência social, representantes das universidades, Poder Legislativo, Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e Direitos. Parágrafo único. São delegados natos, conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social. Capítulo 4º. Artigo 9º. As inscrições serão realizadas online entre os dias 24 e 26 de agosto de 2021. Capítulo 5º. Artigo dos painéis e palestras. Artigo 10º. A palestra e plenária temática terão por finalidade promover o aprofundamento do debate dos 5 eixos. Artigo 11º. Terá uma palestra que será realizada online e contará com um expositor ou expositora para discorrer sobre o temário e disporá de 30 minutos para a apresentação e mais 30 minutos serão destinados aos debates com plenária. Artigo 12º, a palestra terá a colaboração de uma coordenadora indicada pela comissão organizadora, que ficará responsável por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pela plenária e serão realizadas pelo chat. Artigo 13º, a comissão organizadora indicará um relator ou relatora que ficará responsável durante a exposição pelo resumo escrito da fala do expositor sobre o tema. Artigo 14º, as intervenções dos participantes poderão ser feitas oralmente ou encaminhadas pelo chat. Parágrafo único. O tempo de cada intervenção será de 2 minutos, com um bloco composto por 3 perguntas. Vamos a mais um capítulo das plenárias temáticas. Artigo 15º. Esse é o capítulo 6. A plenária temática é de caráter analítico e propositivo e apresentará os trabalhos realizados na fase da pré-conferência, fase preparatória. Artigo 16º, a plenária temática terá a duração de 90 minutos para cada eixo, são 5 eixos. Artigo 17º, o documento contendo análise de cada eixo elaborado na fase de pré-conferência realizada pelos CRAs municipais e CREAS, será discutido nas seguintes plenárias temáticas. Plenária temática do eixo 1, plenária temática do eixo 2, plenária temática do eixo 3, plenária temática do eixo 4, plenária temática do eixo 5, como já anunciamos anteriormente. Artigo 18º. O produto das plenárias temáticas será encaminhado para a plenária final para discussão e deliberação sobre a forma de propostas da Conferência Municipal. Artigo 19º. As propostas serão deliberadas para ente municipal, estadual e federal. Artigo 20º. As plenárias temáticas contarão com 2 coordenadores indicados pela comissão organizadora e ficará responsável por controlar o uso do tempo e organizar as propostas formuladas pela plenária. Artigo 21º. A comissão organizadora indicará um relator e por eixo, um relator ou relatora por eixo, que ficará responsável em auxiliar o Conselho Municipal de Assistência Social no preenchimento de instrumental próprio ao final da conferência. Artigo 22º. As intervenções dos participantes poderão ser feitas oralmente ou encaminhadas pelo chat ou coordenador da plenária temática. Parágrafo único. O tempo de cada intervenção será de 2 minutos e cada bloco será composto por 3 perguntas. Parágrafo único. Deverão ser deliberadas no mínimo 2 propostas para o município, estado e união, sendo no máximo 5 propostas ao todo. Capítulo 7º da plenária final. Artigo 23º. A plenária final é o momento de discussão e deliberação. Artigo 24º. A plenária final é constituída de delegados e convidados, terão direito a voto delegados devidamente credenciados na 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Aos demais participantes será garantido direito a voz. Aos demais participantes será garantido direito à voz. Artigo 25º. Na plenária final serão definidas as propostas a serem realizadas pelo município para os próximos 2 anos. Artigo 26º. Constarão no instrumental
próprio às propostas que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um dos participantes presentes na plenária final. Artigo 27º. O produto da Conferência Municipal será encaminhado para o Conselho Estadual em instrumento conforme orientação do Conselho Nacional de Assistência Social, contendo a análise qualitativa de cada eixo relacionado às deliberações das propostas das conferências municipais. Capítulo 8º das sessões plenárias. Artigo 28º. As sessões plenárias serão abertas a todos os participantes da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, observando o disposto dos incisos 1º e 2º do artigo 8º deste regimento. Artigo 29º. A sessão plenária terá caráter deliberativo e como finalidade de 1. Analisar, recomendar e propor, com base na avaliação local, as diretrizes para a gestão e financiamento do Sistema Único de Assistência Social, reconhecendo a responsabilidade de cada ente federado. 2. Eleger 4 delegados ou delegadas titulares, sendo 2 da sociedade civil e 2 do poder público, e 4 delegados suplentes, sendo 2 da sociedade civil e 2 do poder público, para participar da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, conforme deliberação do CEAS-RJ número 051, de 26 de fevereiro de 2021. Vamos ao capítulo 9º, da eleição dos delegados ou delegadas. Artigo 30º. Serão candidatos ou candidatas a delegados ou delegadas para a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social os participantes elencados no inciso 1º do artigo 8º deste regimento. Parágrafo único. Os candidatos a delegados deverão apresentar documento de identidade pessoal. Perdão. Artigo 31º. A escolha dos 4 delegados para a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social entre participantes da 13ª Conferência Municipal será paritária na seguinte proporção. 1. 50% dos representantes da sociedade civil, conforme segmentos abaixo relacionados, dos usuários ou usuárias do serviço de assistência social, dos trabalhadores do SUAS, das entidades e organizações da assistência social. 2. 50% de representantes do governo local. A escolha dos 4 delegados titulares e 4 delegados suplentes se dará em conformidade com o número de vagas destinadas ao município pelo Conselho Estadual de Assistência Social, conforme deliberação CEAS-RJ número 051, de 26 de fevereiro de 2021. Parágrafo 2º. A escolha dos delegados governamentais se dará pela Secretária Municipal de Assistência Social. 3º, a escolha dos delegados da sociedade civil se dará através de eleição, onde todos os delegados terão direito a voto. Parágrafo 3º. Serão eleitos 2 suplentes de delegados da sociedade civil e 2 delegados suplentes do Poder Público Municipal indicados pela Secretária Municipal de Assistência Social paritariamente. Artigo 32º. A relação dos delegados eleitos e seus respectivos suplentes deverão ser enviados ao Conselho Estadual de Assistência Social. Parágrafo único. Na impossibilidade do delegado titular estar presente na conferência estadual, o respectivo suplente será convocado para exercer a representação do município. Capítulo 10 das moções. Artigo 33º. As moções deverão ser apresentadas à relatoria da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, aprovada por 50% mais 1 nas plenárias temáticas, até a instalação da plenária final. Parágrafo único. As moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação. Artigo 34º. As moções serão apreciadas pela plenária final após a leitura de cada moção, proceder-se-á a votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos delegados ou delegadas. Capítulo 11 das disposições gerais.
Artigo 35º. Aos participantes das plenárias é assegurado o direito de levantar questões de ordem à mesa coordenadora, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este regimento. Parágrafo único. Em regime de votação, são vedados os levantamentos de questões de ordem. Artigo 36º. Serão conferidos certificados a todos os participantes da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social e aos painelistas e membros da comissão organizadora. Serão conferidos, portanto, certificados a todos. Artigo 37º. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 38º. Será divulgado pela comissão organizadora, após o término do credenciamento, o número de delegados e delegadas da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, aptos ou aptas a votar, bem como o número de convidados ou convidadas. Artigo 39º. O presente regimento entrará em vigor após a aprovação da plenária da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, em 30 de agosto de 2021, São João da Barra. Portanto, esse é o regimento interno da conferência, da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Caso queiram fazer qualquer tipo de sugestão, disponível no chat para vocês fazerem as sugestões de vocês para o regimento interno desse evento. Dando sequência agora à nossa programação, nós passaremos a palavra para a palestrante dessa conferência, ela que é assistente social, graduada e com especialização pela UF Campus, conselheira e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos. Vamos convidar, então, para poder estar com a gente, fazendo a palestra dessa conferência municipal, Eliana Monteiro Ferres. Bom dia, Eliana. Bom dia, Rafael. Bom dia aí a todos e todas e todos, né? Quero agradecer o convite, né, do Conselho Municipal para que a gente possa estar aqui falando, né, da importância de nós estarmos afirmando essa política enquanto direito, né, da responsabilidade do Estado com o cofinanciamento, com o financiamento público, para que realmente a gente possa atender melhor a população. Então, saudando aí a Josimara, presidente do Conselho, né, a Carla, em nome da Secretaria, e aos demais, né, membros presentes, sobretudo a dona Prisca, né? Acredito Obrigada. Que é o sentido, né, de estarmos aqui. Quando a gente vem enquanto assistente social, e aí o meu lugar de fala, né, é um lugar de quem atua nessa política há 18 anos. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, né, esse momento de conferência, esse momento de participação coletiva, né? Eu mandei uma apresentação, será que vocês já conseguem estar projetando aí para facilitar o acompanhamento de quem está vendo? Se não conseguir, eu mesmo coloco aqui. Esse é o regimento. Posso colocar, então? Pode. Isso, né? Vocês já estão vendo? Não, estou vendo. Deixa eu só botar ela em tela cheia aqui. Ficar mais fácil. Então, gente, a 13ª Conferência Municipal, ela tem como tema, né, assistência social, direito do povo, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Não é pouca coisa, né, um tema como esse. A gente está na 13ª, mas o governo federal está na 12ª, né, a conferência, há 2 anos atrás, não foi reconhecida, e a gente aqui lamenta bastante
que foi uma conferência livre construída, né, pelo movimento aí da sociedade civil, como tem se dado todo esse desenho da política de assistência. E aí, antes da gente entrar no tema, né, eu gostaria de dizer para vocês que a assistência, enquanto direito, é fruto de um processo de luta construída historicamente, né? E aí, para a gente entender, é importante que a gente volte lá antes da Constituição de 88, quando a gente tinha a antiga Legião da Boa Vontade, cujas ações, né, de assistência eram vinculadas aí à pobreza absoluta, aquela noção de caridade, de ajuda dos indivíduos, né, não inseridos no próprio mercado de trabalho. O foco naquela época, ela centrava, né, nesse indivíduo problemático, desajustado, incapaz, e não um resultado de um modelo socioeconômico e político. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente fala de desigualdade, a gente está sinalizando que essa desigualdade ela é produzida, né, no nosso modelo econômico hoje no país. Ela não é algo que é do indivíduo, né? Ninguém quer nascer em condições não favoráveis a uma condição de vida digna, de vida que a gente consiga, né, através do nosso trabalho e renda, manter o nosso sustento. A gente acaba vivendo hoje, quando a conferência, né, traz o tema desigualdade, é importante a gente pensar, né, nessa desigualdade não como uma característica de responsabilidade desse sujeito, desse indivíduo, mas sim como produto dessas relações sociais que produz aí a nossa desigualdade. E nesse período, né, as ações eram tidas como fruto da caridade divina, religiosa, e aí muita gratidão, né, à moral, a Deus, pelo acesso, por ter pessoas que ajudem, e era voltado atrelada aí aquela questão das primeiras damas, né, da esposa, do prefeito, de uma esposa de uma pessoa muito importante, que aí ocupava esse papel. Então, é importante a gente trazer essa reflexão, porque quando a gente quer falar dessa política enquanto direito, a gente fala dela, né, como parte constituinte da Seguridade Social. Ela não está sozinha, a Seguridade Social brasileira, ela é composta da Previdência, da Saúde, da Assistência. E aí, por que eu botei aí o dinheirinho, né, cortado? Porque a Previdência só tem direito a ela quem contribui, né? A saúde e a assistência social, não, ela é uma política não contributiva. Ninguém precisa pagar para ter acesso a ela, ninguém precisa ficar devendo favor ou gratidão quando necessita, né, de algum benefício dentro dessa estrutura da política. E aí eu faço um destaque aqui ao benefício de prestação continuada, né, que é um benefício de transferência de renda, que é um benefício da assistência, mas ele hoje, né, desde que ele foi operacionalizado, ele é feito pelas agências da Previdência Social, e a gente identifica que tem muita gente hoje pagando, né, seja lan house para poder garantir aí a senha do meu INSS, seja o advogado que se coloca naquele profissional que vai estar dando entrada no processo, e a gente afirma a importância, né, desse benefício enquanto um benefício de transferência de renda, que é um direito, né, e ninguém precisa pagar por ele. E aí, dentro dessa construção de garantias legais, a gente tem um artigo, né, 6º da Constituição, que é o 194, 203 e o 204. A gente tem a primeira lei orgânica de assistência, que apesar de foi em 1988 que a gente consegue colocar assistência como direito, somente em 1993 a gente tem a primeira lei orgânica de assistência social. E a Política Nacional de Assistência, ela veio na primeira versão em 1998 e ela segue na sua segunda versão em 2004, também fruto de uma conferência municipal. E aí a gente destaca a importância da conferência enquanto um espaço de mobilização e de participação, e hoje a gente tem a Lei 12.4
35 de 2011, que é a Lei do SUAS, né, que regula toda a política de assistência em todo o território nacional. E aí a gente está afirmando, então, que dentro da LOAS, assistência é direito do cidadão e é dever do Estado. Ela é política de seguridade não contributiva, novamente. Ninguém precisa pagar e nem ficar devendo nenhum tipo de favor, né? E que prevê os mínimos sociais. Esse aí é o primeiro artigo da Lei Orgânica. A assistência social como política pública, ela orienta-se pelos direitos de cidadania e não pela ajuda e pelo favor. Por que a gente está reforçando tanto isso? Porque apesar de toda a dimensão política, todas as normativas, a gente ainda tem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender o papel que essa assistência social tem na sociedade, né? E aí trabalha nessa concepção ainda equivocada de que alguém está sempre ajudando, de que alguém está possibilitando aí algo que, na verdade, o que a nossa política traz, o que a Constituição brasileira orienta, é que é uma política de Estado, né? E ela precisa realmente ser ofertada pelo Estado. Antes da lei orgânica, da Seguridade, a gente tinha as instituições, né, religiosas, filantrópicas, que faziam esse tipo de assistência naquela perspectiva lá da ajuda. A assistência social, quando ela se regulamenta, ela não tira o papel dessas instituições enquanto instituições filantrópicas, mas ela regula, né, o que é assistência, que tipo de serviços cada instituição ela pode se prestar para poder assumir aí esse papel de política de assistência social. E, nesse contexto, é papel do Conselho Municipal de Assistência acompanhar a inscrição de todas as instituições da sociedade civil que hoje, né, realizam qualquer tipo de assistência social. Então, a gente trabalha na perspectiva do direito, né, e dentro dessa construção, a gente teve uma conferência falando só dos direitos socioassistenciais, que é estabelecido da LOAS, e se fundamentam realmente nessa concepção de direito, como a educação, como a saúde, e não se restringe à pobreza. Por que a gente está falando isso? Porque hoje a gente está vivendo a situação de calamidade pública, né, provocada aí pela Covid-19. A gente tem pessoas que tinham uma vida, que tinham uma estrutura, e que a pandemia ela aponta, né, ela trouxe grandes consequências para que essa família se mantivesse. Ela, de repente, não está naquela dimensão de extrema pobreza, mas ela necessita da participação e do apoio do Estado. A mesma coisa é quando a gente tem as situações de calamidade pública, pelas enchentes, pelas chuvas, e que é papel do Estado, né, entrar nesse atendimento a essa população. E aí a gente entra no tema da conferência, né, nesse cenário de aprofundamento de desigualdades e, ao mesmo tempo, de fortalecimento de resistência. A gente traz aí esse cartaz, né, que foi produzido pela oficina lá do CNAS, falando exatamente, né, do tema da conferência, e a gente precisa fazer a nossa reivindicação, a nossa luta, porque o Brasil precisa de vacina, de enfrentamento da fome, a gente realmente precisa retomar a escola, a gente precisa do auxílio emergencial. Por quê? Porque a pandemia, na verdade, não foi a pandemia que trouxe a desigualdade. A pandemia... Vocês estão me ouvindo? Então, estou ouvindo. Então, estou ouvindo. É porque eu achei que tivesse caído. Okay. Então, tudo bem. A gente tem aí um cenário, né, de redução de direitos e de políticas públicas,
e ocorre uma disparidade, né, entre ordenamento jurídico e realidade, porque o que a gente tinha de questão normativa jurídica, a coisa não aconteceu. O próprio auxílio emergencial fornecido pelo governo federal, ele foi algo à revelia, né, dos centros de referência de assistência. Para quem é trabalhador da ponta, foi muito difícil no início entender quem recebeu, por que não recebeu, quem estava nos critérios. E aí a gente realmente precisa, né, quando a gente defende essa política enquanto direito, a gente precisa fazer pressão para que a política ela aconteça dentro dessa construção que a sociedade já lutou e já trabalhou com ela. E aí é algo muito contraditório, porque quando a gente fala de desigualdade, e aí eu já sinalizei que a desigualdade não é algo do indivíduo, né, e sim fruto das relações dessa sociedade, né, nessa relação aí de como é que organiza aí a estrutura entre capital e trabalho, porque hoje não tem trabalho para todo mundo. Não é que as pessoas não queiram trabalhar, né? A gente está vivendo aí chamando aí de quarta revolução industrial, que está tudo muito automatizado. E nem sempre as pessoas, né, conseguiram acompanhar toda essa dinâmica aí da sociedade. Então, nessa perspectiva, é muito complicado a gente ter a política como uma forma de enfrentamento dessa desigualdade, que a gente sabe da grande precariedade que as políticas sociais como um todo vêm sofrendo, e aí faço um destaque aqui, como que o governo federal ele tem apontado aí a política pública, né? A gente está aí com a reforma administrativa, que literalmente quer acabar aí com o servidor público, vai totalmente na contramão daquilo que a gente defende enquanto vínculo, né, trabalhista, enquanto vínculo, né, de acompanhamento que a política aponta. Então, acho que estarmos aqui hoje remotamente é um compromisso, né, de cada conselheiro, de cada trabalhador, de cada usuário, de cada membro aí do legislativo e do executivo, para que a gente consiga realmente enfrentar essa dificuldade. Aí eu só estou trazendo um gráfico, né, de como que a pandemia ela agravou a questão da extrema pobreza, né, no país. Vocês terem ideia, a gente vinha diminuindo, né, de 2014, 2015, e a partir de 2016 ela vem crescendo. Em maio a junho de 2020, ela dá uma diminuída, porque foi exatamente o efeito do auxílio emergencial. E aí um valor, né, de R$600 e de 1.200 para quem é chefe de família, mas a transferência de renda ela traz um impacto, né, não só na qualidade de vida e também no consumo, que também faz circular, né, o recurso dentro do processo econômico. Infelizmente, a gente hoje, em 2021, com o fim do auxílio, a gente encontra-se, né, o país ele retorna a compor aí, né, dentro da fila, né, o mapa da fome, e aí é um compromisso realmente de cada um. Aí eu vou entrar um pouco, né, dentro dos eixos, para que a gente aproveite esse espaço para fazer algumas reflexões mais macros, porque eu sei que vocês vão ter aí a oportunidade de discutir cada eixo por grupos, né? O primeiro eixo ele vai falar exatamente dessa proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão de direitos, né? E o enfrentamento. Aí a primeira coisa que eu queria destacar com vocês, como que a gente garante equidade, se é para todo mundo que precisa, se a gente, no nosso miudinho de trabalho, a gente acaba precisando trabalhar na seletividade, né? Escolher entre aqueles que precisam, aqueles que mais precisam. E a gente questiona, seletividade é garantia de direito? Não, né? Seletividade, porque quando a política surge, ela surge na perspectiva da universalidade. Então, qual é o nosso compromisso? É garantir auxílio, benefícios a todos aqueles
que necessitam. Então, a gente diz aqui que a equidade ela é o plus da luta pela dignidade. As pessoas devem receber atenção a partir de suas diferenças. E chama atenção sobre os canais remotos e os sistemas de informação garantem equidade. A gente viu aí o auxílio emergencial é dado totalmente através de um critério, né, de um sistema de informação. Todos conseguiram acesso? Foi fácil para todo mundo? A gente lida com um público que mal sabe ler e escrever em algumas situações, e a gente está vivendo aí essa exclusão digital. Então, são dois aspectos que eu queria chamar a atenção, né? Que exatamente, a gente não pode ter nos canais remotos a única forma de acesso a qualquer tipo de benefício. Eu sei que a gente está vivendo aí a pandemia e a necessidade de isolamento foi uma, vamos dizer assim, orientação, mas enquanto garantia de direito, enquanto garantia de equidade, a gente não pode ter como a única forma. E eu não sei se vocês ouviram falar, uma proposta do próprio governo federal acabar com o cadastro único ser realizado, né, através de presencialmente. Acho que isso também é um retrocesso, que a gente vai acabar negando, né, acesso à população, a quem dela necessita. Essa imagem ela é muito concreta, né, do que a gente fala de igualdade, que no primeiro desenhozinho, né, foi dado o mesmo tamaninho aí, mas quem é pequenininho não conseguiu assistir ao jogo. E aí o que a gente chama de equidade é tratar as diferenças, né, nessa perspectiva da diferença, né? Então, nesse contexto, a gente segue com esse compromisso de cada um aqui presente hoje nessa conferência. O reconhecimento e a efetivação com a equidade dos direitos da população, sem restringir acesso a eles, nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim, a equidade é entendida como possibilidade das diferenças sem se manifestar desrespeitadas, sem discriminação, condição que favoreça o combate das políticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, etnias, religiosas, culturais e de minorias. Então, quando a gente fala em equidade, a minha crença religiosa, a minha diretriz, né, moral, ela não pode assumir um papel de atendimento na política pública, né? A gente precisa tratar todos de forma igual nessa perspectiva de acesso. Posso seguir? É porque a gente tem essa questão do link e eu estou fazendo a transmissão, não estou conseguindo assistir aí o chat. Posso caminhar? Pode. Então tá. Eu só vou pedir a vocês, a hora que cair, vocês me avisam aqui para poder a gente voltar novamente numa outra sala, tudo bem? E aí, a gente tem, para a garantia dessa política enquanto direito, né, e para viver aí esse enfrentamento das desigualdades, alguns limites. E uma das coisas é a diversidade e fragilidade de vínculos trabalhistas na gestão da política, né? Quando a gente fala de vínculos, a política de assistência, ela traz aí a norma RH, ela define quem são os seus profissionais, ela define as formas de ingressos, e assim, é necessário que a gente tenha condições, né, de que quando começou a política, tipo, se a gente tinha 30 profissionais, daqui a 10 anos, né,
já continuo? Vai entrar mais alguém? Posso voltar a projetar? Pode voltar, Eliana. Tá. Deixa eu só ver se o Eliandro já projetou lá. Pode voltar. Ele vai te avisar quando retornar. Então, dando continuidade, né, a gente segue aí a questão da equidade, nessa perspectiva da efetivação, da gente conseguir garantir direito a quem realmente, a todos que precisam, sem estigmatizar as diferenças, né, que conformam aí os diversos segmentos que acompanham. A gente sabe que a gente está vivendo um período, né, nacional muito complexo, né? A gente é um país que mais mata LGBT, a gente é um país racista, a gente é um país homofóbico, e essas questões a gente realmente precisa trabalhar na garantia aí de acesso. Então, qualidade, equidade para a gente é entendida como possibilidade de diferenças, né, serem manifestadas e respeitadas, sem a gente discriminar, condição que favoreça o combate das políticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, éticas, religiosas, culturais e de minorias. Eu já falei aí de alguns limites, eu não sei se vocês já tinham chegado a ouvir ou já tinham caído desses limites. Caiu e agora eu consegui voltar. Então, vamos lá. A gente tem dentro, para garantir essa equidade, a fragilidade dos vínculos trabalhistas na gestão da política, e a gente tem vivenciado isso, né, em todo o estado do Rio. Nacionalmente também, a política ela ampliou muito os postos de trabalho, mas a gente não conseguiu garantir a efetividade dessa gestão do trabalho com concurso público, e a gente alterna, né? Ora a gente tem lá o processo seletivo, ora a gente tem o RPA, mas a gente está lidando com uma política que requer realmente vínculo de trabalho, uma política que requer uma gestão de trabalho que capacite seus profissionais. Então, quando a gente tem um profissional que não tem esse vínculo, a gente acaba perdendo, né, na qualidade, no investimento que essa política traz. Eu falo também do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, do qual eu componho, e é necessário que os trabalhadores, né, da política de assistência se organizem, né, para que também realizem a construção aí dos seus espaços coletivos aí de trabalho. A gente vive essa desproteção e o distanciamento, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais do quanto que o dinheiro, né, não está chegando aos municípios. E aí a gente tem uma proposta, né, a gente tem aí uma emenda constitucional 95, que congela os gastos, né, do financiamento das políticas públicas por 20 anos. E aí, se hoje a gente está precário, vocês imaginem se a gente não conseguir fazer uma pressão para que essa emenda constitucional ela realmente pare, né, acabe. A gente precisa ampliar realmente a proteção social para o alcance de todas as seguranças socioassistenciais. A segurança de renda é uma delas, né? E a pandemia trouxe para a gente que o mercado informal ele não garante a segurança de renda. A gente vivenciou que o ficar em casa não foi possível para a maioria, né, da nossa população que tinha no trabalho informal a sua forma de subsistência. A gente precisa garantir a visibilidade das proteções e das desproteções nas condições objetivas. Então, quando a gente fala que seletividade não garante acesso, não garante direito,
é importante que as equipes técnicas elas consigam sinalizar essa demanda reprimida, né? Eu, enquanto assistente social, a gente destaca que a gente não é formado para dizer que não tem, né? A gente é formado nessa perspectiva do direito e do acesso. Então, quando a gente aponta essa necessidade de ampliação, a gente está lutando nessa perspectiva aí do direito de acesso. Avaliar a relação entre seletividade e equidade na ampliação da proteção social. Não é fácil dar conta da desigualdade, até porque ela não é produzida pela condição do indivíduo, né? Ninguém está vivendo numa condição precária porque não quer trabalhar, porque não gosta de trabalhar, ou porque quer ser eternamente usuário de uma política de transferência de renda. A gente sabe que está cada vez mais difícil viver, né, nesse país. E os dados do relatório de desenvolvimento humano de 2019, do Programa das Nações Unidas, né, que é o PNUD, revelam uma situação de baixo grau de desenvolvimento humano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos 7 países mais desiguais do mundo. Isso é muito triste, né? Muito triste. E na pandemia, pela grande contradição, os mais ricos, né? E aí eu não posso dizer nem quantos zeros, né, essas pessoas têm lá em suas contas bancárias, eles conseguiram ampliar suas riquezas. E aqueles, né, que eram mais pobres ou de classe média, realmente houve aí uma dificuldade muito grande da gente garantir as condições mínimas aí de sobrevivência. E aí isso não está centrado numa responsabilidade do indivíduo, do sujeito. Existe um modelo econômico em vigor no país. E aí eu peço licença, que não está ligado a partido político A, B ou C. Está ligado à forma de como a gestão federal ele assume a dinâmica realmente econômica, né? Então, a gente está vivendo aí uma descaracterização, um desprestígio da política pública, né? E parece que cada vez, quando a gente tem menos recursos, mais precários são, aí eles induzem as pessoas a querer comprar ou ter acesso de outra forma. Isso aí a gente está vendo aí, quando começou a pandemia, né, o SUS estava para ser privatizado, porque o discurso era que o SUS não funciona, quando, na verdade, o SUS estava sucateado, assim como a gente está vivendo o sucateamento da assistência. Então, é muito importante que a gente tenha clareza dessa análise de conjuntura nacional, porque tem um modelo econômico em vigor no país que não olha para a população pobre. Existe um modelo em vigor que olha para o grande empresário, que olha para as grandes multinacionais, né? E está muito difícil, né, hoje, comprar o arroz, comprar o feijão, pagar a gasolina, em função desse desenho econômico, né, que está sendo dado aí desde, né, da última eleição do governo Bolsonaro. Aí a gente entra no eixo do financiamento, destacando para vocês que quando a gente fala de normativas, a normativa da política diz assim, que os serviços universais e continuados, integrados ao benefícios e projetos, com expansão progressiva e continuada. Então, a gente tem que ter aumento, né? Se a pobreza está aumentando, em tese, a gente teria que ter aumento, né, do programa Bolsa Família, para dar conta aí dessa desigualdade, para dar conta dessa transferência de renda, só que, na verdade, não foi o que aconteceu. Né? Os benefícios demandam por segurança, considerando o critério aí de equidade. A gente viu quem é trabalhador da ponta, a gente está aí com os benefícios do Bolsa Família represados, né, já desde 2019. E aí, qual é o grande mote, né, desse eixo do financiamento público? É que ele precisa ser realmente contingente, ele precisa atender as coberturas, né, para atender aquilo que a Constituição Federal diz, que a política é uma assistência universal, de direito social, com o dever do Estado, nessa perspectiva da universalidade. Mas se a gente não tem recurso, né, como é que a gente vai garantir essa universalidade, essa obrigatoriedade da política pública?
Isso aqui é só para a gente ter um exemplo, né, desse ciclo orçamentário, de como é que compõe aí. A gente tem a elaboração da LOA, depois a gente tem a discussão e votação dessa lei orçamentária, depois a gente tem a execução, né, da lei orçamentária, e o Conselho precisa fazer a avaliação e execução dessa lei orçamentária. Um dos objetivos do controle social é avaliar como tem se dado, né, os ganhos sociais a partir daquilo que se é investido na política. Aqui é só uma data, né, mais ou menos, uma escalinha de como é que se dá aí essas deliberações a nível desse ciclo, né? Não é algo que envolve toda a programação nacional, porque a lei orçamentária ela é antiga, mas ela é o que nos rege ainda até hoje. Então, a gente tem aí a proposta de lei em abril, a gente tem a aprovação da LDO em junho, a gente tem a proposta de orçamento em agosto e a aprovação do PPA e LOA em dezembro. E em agosto também tem a proposta do plano plurianual a cada troca de gestão. Então, é importante que a gente tenha clareza, né? Parece que falar de orçamento público é difícil, mas sem dinheiro a gente não consegue, sem financiamento, né? A gente não consegue garantir a política e garantir as necessidades de quem dela precisa. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como é que o orçamento nacional da assistência ele só vem decaindo, né? Ele já chegou em 2014 a 3,6% do orçamento da União e em 2020 ele chega a 1,36%. Realmente, quando a gente fala, né, que é necessário recompor o orçamento da assistência, é porque sem dinheiro realmente a gente não consegue garantir a política na perspectiva do papel do Estado e do dever do Estado. Eu trago ainda a evolução do BPC, né, que em 2020 chegou a 58%, mas o Bolsa Família, né, ele chega em 2020 a 9,7%, a um congelamento, né, desse programa de transferência de renda. A gente está vivendo agora aí essa proposta do novo Bolsa Família. O programa não consegue nem ter uma identidade, mas é necessário que a gente assuma o compromisso, né, de defesa de um programa de transferência de renda que seja transparente, que a gente tenha a condição de avaliar, que a gente tenha aí os critérios dentro daquilo que a política preconiza, dentro do papel do próprio município, né? Porque ter a transferência de renda só sendo feita através dos canais remotos não é garantia de acesso. Então, a gente tem um déficit aí progressivo, né? O Conselho Nacional, em 2021, ele aprovou um orçamento de 2,6 bilhões, mas o governo federal só botou 1 bilhão, né? E aí a gente tem uma redução de mais de metade desse orçamento público, né? Então, existe um déficit orçamentário que vem desde a emenda constitucional 95, porque quando ele fala que congela, olha quanto que a gente já veio perdendo, né? Perdemos 21 em 2017, 37 em 2018, 29 em 2019, 35 e agora em 2021, 59%. Realmente fica complicado fazer política pública sem recurso. Então, a gente tem como desafio realizar estudos sobre esse grau de responsabilidade de cada ente federado, quanto que o município tem que investir, quanto que o Estado tem que investir, quanto que o governo federal tem que investir. A gente precisa mapear essas desproteções, quem está deixando de receber esse atendimento, sobretudo nesse impacto da pandemia, avaliar os efeitos dessa emenda constitucional e a gente produzir estudos sobre a evolução do financiamento, né? Realizar estudos sobre os custos de serviço, quanto custa cada serviço hoje, quanto custa pagar um serviço de convivência, quanto custa pagar um benefício eventual, né? Considerando as realidades territoriais de cada especificidade do serviço, que o PIS ele é único, né, para o Brasil inteiro, então a gente tem variedades entre uma região e outra.
E a gente realmente precisava ter um piso emergencial para enfrentar a pandemia, né, conforme já proposto aí pela sociedade civil. Realizar posicionamentos dentro desses impactos, dessas contrarreformas, e aí é importante que essa conferência apresente moções não, né, a essa emenda constitucional 95, não a PEC 32, que é acabar com os serviços públicos. A gente precisa realizar um amplo debate sobre o futuro da assistência, retomar financiamento de programas como o PET, o GD Suas, o Bolsa, o Acessuas, fortalecer a revogação da emenda constitucional, né, e da portaria 2362, intensificar ações em defesa desse orçamento e desse financiamento público durante e pós-pandemia. No eixo 3, a gente vai falar da importância dessa participação e do controle e o quanto é importante da gente estar se manifestando. Quero destacar para vocês que o controle social ele é uma prerrogativa também da Constituição Federal, quando está lá no seu artigo 204, que assegura que a participação se dá por meio de organizações representativas. A gente, infelizmente, a gente não tem uma tradição de consultar a sociedade, pois a elite se vê autorrepresentada e nem sempre vê a necessidade de ouvir e acatar as necessidades do povo. Eu participo de outros conselhos, né, e parece que o que vem para o controle de assistência é só aquilo que está pactuado nacionalmente. Na verdade, todo o programa de transferência de renda a nível municipal ele tem que passar pelo controle, todo o protocolo de gestão de trabalho precisa passar também pelo controle de assistência, e a gente acaba meio que assumindo quase que um papel cartorial, né? Aprova orçamento, aprova prestação de conta, e a gente realmente precisa investir nessa participação. E a gente precisa acabar com algumas barreiras que dificultam essa participação dos usuários no controle, né? Às vezes a gente está usando aí uma plataforma que nem todo mundo tem acesso. Estou falando, dando exemplo como esse espaço aí de hoje, né? Então, é necessário ampliar essa participação. A gestão tem que dar essas condições adequadas para que o controle social exista. Então, oferecer a passagem para que o usuário vá à reunião do conselho, né? O esvaziamento, às vezes, por falta, é responsabilidade realmente, né, da gestão na garantia dessa participação, e a política não deve existir sem a participação dos usuários. É preciso mudar esse paradigma vigente da paridade dos CAIs, né? Atualmente, o órgão gestor ele acaba sendo seu próprio fiscalizador. Acho que a gente precisa pensar em outras formas aí desse controle. A gente tem alguns limites, né, que é o fortalecimento de posturas antidemocráticas por parte do próprio governo federal. Aí destaco, né, a não realização da conferência 2 anos atrás. A gente precisa cuidar para preservar a democracia, a sociedade civil representativa e organizada e o governo democrático. E, novamente, chama atenção para as emendas constitucionais, né? A emenda constitucional 95, a PEC 32, que os projetos de lei, esses são ambos que estão enfraquecendo cada vez mais as políticas públicas sociais. Porque se a gente não derruba, né, se a nossa manifestação popular não derruba essas duas propostas, daqui a pouco a gente não vai ter pelo que lutar, porque não vai ter mais nem serviço público para atender a população. Porque sem financiamento e sem servidor público, a tendência é realmente acabar essa política pública de direito. No eixo 4, a gente precisa, né, vai discutir o acesso e a segurança socioassistenciais e essa articulação dos serviços e benefícios como garantia de direitos. Então, é necessário estabelecer a intersetorialidade como estratégia de gestão, e aí é que chama atenção até entre um serviço e o outro, né? Porque a gente precisa dessa referência e contra-referência, visando garantir esses direitos e cada vez mais estratégias que possam garantir aí a prevenção e redução da violência, sobretudo aos segmentos, né, de situação de maior vulnerabilidade. A gente precisa revisar o protocolo de gestão integrada dos serviços, benefícios de transferência de renda, que está parado já há um certo tempo. Garantir essa inclusão do BPC no CadÚnico e fortalecer as estratégias, mas é importante
que a gente não garanta só a inclusão, mas, sobretudo, a permanência. O governo federal ele tem usado o cadastro único para fazer os cortes do benefício, né, para suspender os benefícios, e a gente vive aí uma grande contradição, né? Quando a política de assistência ela prima pela convivência familiar e comunitária, um idoso, quando ele mora com um filho que é solteiro, essa renda do filho solteiro acaba prejudicando o benefício desse idoso, né? E a gente acaba escutando muito no atendimento que parece que o filho precisa abandonar o pai para que ele, né, consiga se manter no benefício. É muito, muito perverso. Sem contar na renda informal, né, que quando a gente apresenta essa renda informal no cadastro, ela entra para o INSS como se aquela pessoa estivesse ganhando aquele dinheiro da informalidade mensal. Isso é uma outra questão que a gente realmente precisa identificar. A política de assistência social, ela se transformou numa central de combate à fome, e a gente diz que não é só transferir recurso, né? Existe toda uma demanda de acompanhamento familiar. Costumo dizer nos meus espaços de trabalho que quando você só recebe a transferência de renda sem um acompanhamento, é como se você tomasse remédio sem que você tivesse o acompanhamento médico. Então, acho que é necessário que a gente afirme a importância do acompanhamento familiar nos programas de transferência de renda. As respostas do processo de intervenção de programas passa pela forma de como vamos ordenar a vigilância. Então, é importante que o município tenha aí um setor de vigilância que consiga trazer esses dados, né, de como é que está aí o acesso, de como é que está o não acesso, para que o Conselho também consiga se manifestar. E hoje, né, qual é o tamanho da nossa rede? Ela é insuficiente para atender os nossos usuários que vieram com a pandemia? Ela está dando conta? Então, são essas questões que a gente precisa pensar aí nesse quarto eixo. O quinto e último eixo, né, ele trabalha do SUAS nesse contexto de pandemia. Para quem é trabalhador da área, né, sabe que todas as vezes que há enchente, que há situações, né, de calamidade, a assistência ela precisa estar presente, mas esse eixo ele vai trazer uma necessidade da assistência estar presente não só antes, durante e pós-pandemia. Ela vai trazer a necessidade da gente articular aí essa gestão local, administrativa, orçamentária, da vigilância, do trabalho com as famílias, numa proposta articulada, né, que devem ser desenvolvidas a partir das especificidades e competências de cada ente nas esferas de governo, considerando os fundamentos e diretrizes da atuação da política pública. E o documento traz algumas questões norteadoras, né, como está estruturada essa vigilância no município. Então, é importante pensar como essa vigilância ela vem se dando para que esteja ampliando, apresentando dados diários, né, com possíveis situações de risco, né, quais são os benefícios que essas famílias têm nessas situações de risco, dentre outras questões. Como que a gente pode qualificar a atuação do SUAS, né, nesse contexto de emergência, como é que pode se dar essa articulação junto à Defesa Civil, junto aos outros órgãos que atuam nesse contexto de emergência, e como a gestão local vem aumentando, atuando para efetivar o cumprimento da garantia da proteção. Então, volto novamente a sinalizar a questão da vigilância e qual é a capacidade que a gente tem para atuar em momentos de emergência. E aí não é atuar na emergência, não é apagar incêndio, né? É importante que o município tenha um plano de contingência onde a assistência ela participe, né, desde o seu planejamento à sua execução. O que pode ser melhorado dentro da gestão e no âmbito municipal, dentro dessa organização, e quais são as ações do SUAS, né, que pode estar dentro desse contexto de pré-emergência, durante e também pós-emergência, visando combater as desigualdades sociais. Quais são os modelos que a gente tem hoje de cofinanciamento, como que a gente pode fomentar localmente a participação e o controle, e qual o grau de articulação de intersetorialidade,
o município realiza. Então, assim, são muitas as questões, elas não são novas, né, para a gente que está aí nesse chão aí do atendimento, mas está chamando a atenção para a necessidade dessa política pública atuar na perspectiva do planejamento. E aí eu estou encerrando, eu sei que vocês têm aí outros aspectos, né, a discutir nos eixos, e quero dizer para vocês que lutar, resistir e não ao desmonte do SUAS, né? Eu acho que a gente precisa sair dessa conferência firme do nosso propósito, do nosso compromisso, enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, para que realmente a gente consiga garantir uma política pública de direito, né? Não uma política pública de ajuda, de favor, e para garantir essa política a gente realmente precisa, né, de financiamento, a gente precisa de garantir qualidade de serviços e não aí ao sucateamento, a precarização, por concurso público aí na política de assistência, e agradeço imensamente a paciência de vocês, né, pelo convite e por estar aqui, né, ouvindo algumas abordagens, né, são bastante coisas que a gente pode estar ressaltando, mas espero que tenha contribuído aí com os eixos, né, que vão acontecer após aí esse espaço. Obrigada mesmo. Bom, gostaríamos de agradecer, né, aos participantes, a Eliana em especial. Muito obrigada pelas contribuições e reflexões que você trouxe para a gente nessa parte da manhã, Eliana, sempre assim, muito preciosas, né, importantes para a gente pensar a política de assistência, né, como ela está colocada hoje, os desafios que encontramos, né, mas é importante falar dos desafios para que a gente possa construir os caminhos e as alternativas, né, e as alianças, estratégias necessárias para esse enfrentamento que hoje, né, é importante, né? Agradeço muito a disponibilidade, né, de poder estar conosco aqui nessa manhã, nessa conferência, né, municipal de São João da Barra, tá? Deixo aberto para as pessoas que quiserem fazer as ponderações, né, as perguntas. Caso alguém queira, pode estar se manifestando pelo chat, tá? Que a gente vai estar encaminhando para a Eliana, para a gente poder finalizar. E aí a gente pode ver 3 perguntas para a Eliana estar respondendo, ok? Vamos dar uma olhadinha no chat. Agradecer aí. Agradecer a Eliana aí. Agradecer aí a Eliana Fers, né, pela belíssima palestra, foi muito importante. Muito obrigada, Eliana. Bom, todos estão parabenizando, né, as contribuições, estão colocando no chat agradecendo, parabenizando, né? Vamos esperar ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, acredito que as pessoas tenham só feito agradecimento mesmo, né? Mais uma vez, né? Muito obrigada pelas reflexões, Eliana. Agradecer muito, né? O CMAS agradece a sua participação, né? Em nome de todos aqui,
né, a presidente que está aqui, né, do CMAS, representando a sociedade civil, todos nós da comissão, agradecemos a sua participação na nossa conferência, né? Nós vamos finalizar, então, a parte da manhã, aguardamos todos vocês na parte da tarde. À tarde, a gente vai estar nos eixos, né, discutindo as propostas colocadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que os municípios têm que estar fazendo essa discussão. Vamos depois para a plenária final, tá avaliando as propostas, né, e deliberando, e aí fazendo as escolhas dos representantes que vão para a conferência estadual, tá? À tarde nós nos encontramos, então, a partir das 3 horas no YouTube para as deliberações finais. Eliana, muito obrigada, tá, pela participação, como sempre, maravilhosa, tá? Agradeço, Janaína, Josimara, né? E espero que a gente possa, acho que futuramente, fazer encontros regionais, né? E discutir um pouco aí como é que a gente se organiza coletivamente para poder enfrentar aí esse desmonte que a gente está vivenciando. Um beijo grande aí para vocês e até breve, né? Em outros breve, espaços. Presencialmente, né, Eliana? Sim, sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo. Beijo para todos. Muito obrigada aos que ficaram aqui, que participaram, né, que estiveram presentes na parte da manhã conosco, tá? Muito obrigada.